Fala pessoal, tudo bem? Professor Lucas falando aqui e estamos hoje nessa aula para mais uma semana, né, das nossas aulas à distância nesse período de quarentena, nesse período de pandemia, tá? E hoje, como vocês podem bem ver, a gente vai fazer uma correção do nosso teste com consulta na disciplina de Sociologia, beleza? Então, ao invés da gente continuar seguindo com os conteúdos, nessa semana a gente vai fazer uma correção, né, da nossa avaliação do nosso teste com consulta, beleza? Porém, tá? Antes de vocês começarem, tá, a acompanhar essa correção do teste de consulta, do teste com consulta de Sociologia e também o teste de consulta de Filosofia, tá? Eu recomendo que vocês assistam primeiro a correção do teste com consulta de História. Por que eu estou falando isso, gente? Tá? Na aula, né, na correção do teste de consulta de História, eu faço uma análise, tá, qualitativa de todos os portfólios e todos os testes com consulta. Quando eu falo todos, das disciplinas de Sociologia, de Filosofia e de História. Então, lá eu fiz uma análise, tá, do que eu já consegui acompanhar baseado nas correções. É extremamente importante que vocês assistam, né, que vocês fiquem atentos com tudo que eu falei lá, com tudo que eu enxerguei nessas correções, nessas análises, tá, dos portfólios e testes com consulta de História, Sociologia e Filosofia. Beleza, gente? Então, antes de vocês assistirem a aula dessa semana, né, de Filosofia e de Sociologia, eu recomendo que vocês assistam a aula de História primeiro, tá? Que é extremamente importante para a gente fazer uma autorreflexão, né, em relação a esses portfólios, para a gente fazer uma autorreflexão em relação aos testes de consulta também. Valeu, gente? Então, né, se você já assistiu a aula de História, beleza, pode prosseguir aqui sem problema algum. Agora, se não, recomendo que você primeiro assista a aula de História e depois você venha para cá, beleza? Dito isto, né, não sei se você seguiu a minha recomendação ou não, né, a gente vai começar aqui a corrigir, né, o nosso teste com consulta de Sociologia, tá? Então vamos lá, gente, olha só. O teste, né, como vocês bem sabem, ele é dividido em 5 questões discursivas e 5 questões objetivas, tá? Aqui, basicamente, a gente vai tentar, né, fazer uma correção de cada uma, né, dessas questões e dentro delas também a gente vai tentar abordar, a gente vai tentar fazer uma espécie de uma revisãozinha, né, breve em relação, né, ao conteúdo que a gente trabalhou em cada uma delas. Aqui cada uma delas vai se referir, beleza, gente? Então vamos lá na questão número 1, que é uma questão discursiva. Ela fala aqui o seguinte para a gente: explique o motivo pelo qual não podemos apontar que a forma de governo republicana pressupõe obrigatoriamente a existência de um sistema democrático de direito. Então vamos lá, gente. Olha só, quando a gente estava lá na nossa aula sobre república, monarquia, né, e anarquia, eu lembro que geralmente quando a gente vai falar de república, quando a gente vai falar de monarquia, a gente tende a, né, fazer um comparativo entre os dois e colocar a monarquia como símbolo de oposição, como algo oposto à república, né? No entanto, o que eu apontei para vocês naquela aula? Eu falei que a gente não pode apontar, a gente não pode definir que, né, república e monarquia são opostos. Não, porque toda vez que a gente vai falar de república, a gente tem que lembrar que a ideia de república é um governo do povo, tá? República, então, é uma ideia de coisa do povo. Vem res pública, coisa pública, tá? Então, geralmente, quando a gente vai trabalhar, a gente tem que apontar e defender a ideia de que república é um governo justo. É um governo que preza pelo bem público, que tenta exterminar com aquela ideia dos privilégios existentes dentro de uma sociedade, tá? Então, é um governo que preza por uma igualdade jurídica, por uma igualdade, né, social em si.
Logo, se a gente fala que uma república ela tem como principal característica a ideia de ser um governo justo, um governo que preza pelo bem comum, a gente não pode associar a monarquia a isso. Então a gente vai colocar que, tá, o contrário de república é um governo injusto. No entanto, né, se a gente pensa que a república é um governo justo, geralmente a gente vai ter uma noção na cabeça, então, de que um regime republicano ele não pode ser considerado uma ditadura, né? Ou seja, todo regime republicano geralmente vai se acreditar, geralmente vai se defender, né, de que ele, né, é um regime democrático. Porém, você é meu aluno e meu aluno tem sempre que lembrar que, tá, necessariamente um regime republicano ele não é democrático. Por que que eu estou colocando isso? Eu falei com vocês nas nossas aulas à distância de que ao longo da história, e aí eu peguei principalmente o Brasil, durante o regime republicano, né, a gente vai observar alguns momentos onde a democracia ela não vai se fazer presente, né? Então eu peguei um exemplo para vocês que vai ser lá entre 37 e 45, né, que tem a ditadura do Estado Novo, e eu peguei com vocês também entre os anos de 1964, quando acontece o golpe militar civil militar, até o ano de 1985, que vai ser o período da ditadura militar no Brasil. Então, esses governos, né, esses períodos da história, o Brasil era um país republicano, tá? Ele não deixou de ser um país republicano. Só que os preceitos democráticos não imperavam aqui. Existia toda uma estrutura, existia uma ideia que vendia, tá? Que vendia uma imagem de que aquele regime republicano, liderado primeiro por Vargas e depois pelos militares, eles prezavam pelo bem comum, eles prezavam pelo bem público. Só que, quando a gente vai falar de democracia, tá? Qualquer regime democrático, ele precisa ter 3 preceitos, ele precisa ter 3 características básicas, que vai ser a nossa resposta, que vão ser os pilares essenciais que a pergunta de número 3 vai falar com vocês. Então, quando a gente for falar de república, a gente não pode associar a república como um governo, como uma forma de governo democrática por si só, democrática por natureza. Não, pera lá, muita calma. Por quê? Quando a gente vai falar de democracia, eu já falei com vocês nas aulas, né, aquelas aulas que a gente trabalhou com questão política, a gente trabalhou com questão de democracia e autoritarismo, que, tá, a democracia é extremamente frágil e para ela existir, ela tem que atender, ela tem que se fazer presente através de 3 pilares essenciais, através de 3 características essenciais, mas que a gente vai falar na questão de número 3, beleza? Então, toda vez que a gente for falar se república é democracia, a gente tem que lembrar disso aqui que eu falei na aula de hoje e que eu falei com vocês em algumas aulas atrás de sociologia. Valeu? Então, a gente mata essa questão 1 dessa forma, tá? Agora, a gente vai ali para a questão de número 2. A questão número 2, ela vai falar o seguinte para a gente. Explique as diferenças existentes entre os regimes constitucional e absolutista, modelos característicos da forma de governo monárquica, tá? Então agora, aqui a questão não está trabalhando mais com república, mas está trabalhando com a ideia de monarquia. E aí eu lembro que nas aulas, né, ou no caso, na aula que a gente trabalhou com república, monarquia e anarquia, de novo falando dela, eu lembro que eu diferenciei os tipos de monarquia existentes, né? Eu peguei a monarquia absolutista, aquela monarquia que ela é a característica, que é um exemplo marcante do período da Idade Moderna, né? Ou seja, aquele período que a gente trabalha que ocorre após o fim da Idade Média, tá? E o início da Idade Contemporânea, né? Quando há um processo de formação, né, da construção dos Estados Nacionais Modernos, e aí esses Estados Nacionais Modernos, a gente vai observar que ele vai ser caracterizado pela concentração de poder, tá?
tá? Na Idade Média havia uma desconcentração total, tá? Então o poder ele não era concentrado. Quando a gente entra na Idade Moderna, a gente vai observar que ali o poder, né, ele vai se concentrar nas mãos de um monarca, nas mãos de um rei. Esse rei, como eu já falei com vocês, ele vai ter um apoio, obviamente, da nobreza e vai ter um apoio também, né, religioso, que na época, naquele momento lá, era a Igreja Católica, tá? E aí esse rei, ele vai começar a concentrar todos os poderes na mão dele. Quais são esses poderes? Executivo, legislativo e judiciário, tá? Então ele vai ser o grande soberano, ele vai ser o grande monarca absolutista, tá? Então, quando a gente fala de uma monarquia absolutista, a gente vai observar que o poder ele é passado de forma hereditária, o rei ele vai reinar e vai governar ao mesmo tempo, só que a grande característica é que ele vai ter um poder totalmente concentrado nas mãos dele. Não vai existir um parlamento, não vai existir uma constituição que possa limitar os poderes desse rei. No entanto, tá? A partir mais ou menos do século XVII, vamos lá galera, 1601 até 1700, a gente vai observar que alguns modelos teóricos, alguns movimentos ideológicos vão começar a contestar cada vez mais aquela ideia, a existência de uma monarquia absolutista, tá? Nesse período, a gente vai notar que vai acontecer as revoluções inglesas, a Revolução Gloriosa e a Revolução Puritana, tá? Vai ser a primeira revolução burguesa da história. Essa revolução vai ter como principal característica, as revoluções inglesas, né, vão ter como principal característica a limitação do poder do rei. Então, o que a gente vai observar? Que na Inglaterra, a partir do século XVII, o rei ele vai ter os seus poderes limitados por uma constituição e pelo parlamento. Então a gente vai notar que a partir daquele momento ali, a monarquia absolutista ela vai começar a perder força e no lugar dela vai começar a ganhar força a ideia de uma monarquia constitucional, tá? Essa monarquia constitucional, como grande característica, vai ter a ideia de que o rei reina, mas ele não governa, tá? O rei ele vai se transformar muito mais numa figura simbólica, porque quem vai coordenar, quem vai comandar a política efetivamente é o parlamento. E quando, tá, não existe a figura de um parlamento que comanda efetivamente, esse rei ele vai ter o seu poder limitado pela Constituição, ou seja, por um conjunto de leis que vai determinar as ações possíveis por parte do rei. Lembrando que, dentro de uma monarquia constitucional, o rei ele só tem o poder executivo nas suas mãos. Ele não tem o poder legislativo, nem o poder judiciário, como ocorre, tá, nas monarquias absolutistas. Beleza? Tá? Então, essa é uma ideia extremamente importante da gente começar a pensar, tá? Então, a gente consegue fechar aqui já a questão número 1 e a questão número 2, só relembrando aquelas coisas que a gente tinha trabalhado. Então, se você assistiu às aulas com bastante calma, com bastante atenção, você conseguiria fazer essas questões aqui com a maior tranquilidade possível, valeu? E aí, beleza, falamos da 1, falamos da 2. Agora a gente vai para a questão número 3. Na questão número 3, né, vamos lá, ler aqui, ela fala o seguinte: aponte e explique quais são os 3 pilares essenciais para a existência do regime democrático, tá? Durante as correções que eu já fiz aqui, eu vi muita gente colocando que os 3 pilares essenciais para a existência do regime democrático é poder executivo, legislativo e judiciário. Gente, não tem nada a ver isso, tá? Reparem o que a questão pede para vocês. A questão vem e fala o seguinte: quais são os 3 pilares para a existência? A questão não pede quais são os 3 poderes. Em nenhum momento a gente falou isso, tá? A gente falou só na nossa última aula que teve, que foi sobre a questão da tripartição dos poderes. Quando a gente vai falar dos 3 pilares
para a existência do regime democrático, a gente fala a ideia do conflito, da abertura e da rotatividade, tá? Então, na nossa aula sobre democracia e autoritarismo, a gente colocou que os 3 pilares são, tá? Conflito, abertura e a rotatividade. E aí, quando a gente falou sobre o conflito, a gente falou que a ideia do conflito não é essa questão de um conflito violento, não, mas é a contraposição de ideias dentro da sociedade, a existência de ideias divergentes e que essas ideias divergentes elas possam se chocar sim, mas se chocar, né, da maneira correta, sem ser de forma violenta, dentro dos ritos democráticos, tá? A contraposição de ideias ela é um pilar básico da existência de um regime democrático. Logo, se existe uma ideia de conflito, a gente falou que para ter esse conflito e ideias divergentes é necessário que se tenha a abertura. Então, quando a gente fala em abertura, a gente está trabalhando com a ideia de uma liberdade de expressão, com uma liberdade de opinião, de crenças, de ideias e por aí vai. Então, só a partir do momento que eu tenho liberdade para professar a minha crença, para ter a minha própria opinião, para ter minha própria base de pensamento, eu consigo expor isso e aí isso vai gerar um conflito de ideias que é extremamente essencial. Quando, tá, a gente nota que há uma censura, que não há abertura, esse conflito de ideias possivelmente, né, e provavelmente ele não vai existir. Então, se ele não existe, a gente pode apontar que o regime democrático como um todo, ele também dificilmente vai existir dentro desse grande aspecto aí, tá? Agora, o terceiro ponto é a ideia da rotatividade. E aí, quando a gente fala da ideia da rotatividade, a gente fala que em um determinado país, tá, pode ter eleições e em 4 eleições seguidas o mesmo partido ganhou. Isso pode acontecer, tá? Geralmente não acontece em regime democrático porque há um desgaste, né, quase que natural ao longo dos mandatos em si, tá? Porém, se o regime democrático, o mesmo partido ganha 4 eleições seguidas, né, tem que se analisar também para ver se foi feito de forma baseada nos ritos democráticos efetivamente. Porém, quando a gente vai falar em democracia, a gente tem que pensar numa ideia de rotatividade. E aí, quando a gente fala de rotatividade, a gente fala muito mais na ideia de um mesmo governante. Ou seja, o mesmo governante, geralmente, né, para a gente apontar que aquele local ali é um local democrático, ele não vai ficar governando o mesmo país, a mesma região, por 30 anos seguidos. Não, porque dificilmente ele vai conseguir se manter por 30 anos seguidos, né, se ele se mantiver através de eleições, tá? Então, tem que haver uma rotatividade quando a gente fala na questão de quem está nos centros de decisão, quem está no cargo mais alto, quem está no topo da hierarquia política de um país, de uma região, tá? Então, os 3 pilares básicos, as 3 características básicas, tá, para a existência de um regime democrático é o conflito, a abertura e a rotatividade. Quem colocou essas 3 coisas e explicou cada uma delas, conseguiu a resposta, conseguiu o ponto integral nessa questão aí. Valeu? Então, matamos mais uma questão, a questão de número 3. Agora a gente vai para a questão de número 4, que ela fala o seguinte para a gente. Ela vem e fala, explique abaixo a frase seguinte. A globalização é global, mas não é globalizante, tá? Então a gente teve 2 aulas, tivemos 2 ou 3 aulas, não lembro agora, acho que tivemos 2 aulas sobre o processo de globalização e as suas questões. E aí nessas aulas sobre globalização, eu lembro que a gente comentou sobre o processo de globalização efetivamente, o como ele é, né, teorizado, né, como se aborda, como se fala que é a globalização, quais são as vantagens do processo de globalização, né? Qual é a relação entre o neoliberalismo e a globalização, qual é a relação entre a pandemia que a gente está vivendo do Covid-19 e esse processo de globalização efetivamente, né? Tanto que a questão número 5, ela pergunta disso para a gente, né? Ou seja, era uma aula, era uma questão que a resposta estava nas nossas aulas, tá? E aí, quando a gente vai falar que a globalização é global, mas não é globalizante, a gente tem que pensar naquilo que eu falei nas nossas aulas sobre as consequências negativas do processo de globalização.
Por quê? Quais são as consequências negativas? Quando a gente vai falar de globalização, a gente tem que lembrar que ela é global, porque ela ocorre, ela acontece no mundo como um todo. Tá? Então todo mundo sabe, vamos dizer assim, né? Todo mundo com muitas aspas, que a gente está vivendo na era da globalização. No entanto, essa globalização ela não consegue, né, atingir o mundo todo, toda a sociedade global da mesma forma, da mesma maneira, tá? Então, existem partes da sociedade global que elas são mais beneficiadas, que elas são mais privilegiadas por esse processo de globalização, e existem certos grupos, certas regiões do globo terrestre que elas cada vez mais, né, por conta justamente desse processo de globalização, elas conseguem observar as desigualdades se intensificando em relação ao restante da sociedade. Então, o que eu coloquei para vocês nas nossas aulas é que a globalização ela vai atingir o mundo como um todo, mas ela não vai atingir da mesma forma. Por quê? Ao invés de tentar encurtar, reduzir as diferenças existentes no mundo, ela, em alguns casos, consegue, e em alguns casos, na maior parte dos casos, gente, ela consegue intensificar as, né, desigualdades já existentes dentro da sociedade. Beleza? Tá? Então, essa questão vocês tinham que colocar justamente isso, que ela vai ser global, porque vai estar no mundo como um todo, porém, tá, ela não vai conseguir reduzir as desigualdades. Ou seja, por conta, né, desse aumento das desigualdades, ela não vai conseguir, né, tornar esse processo globalizante. Tá? Ela vai intensificar as desigualdades existentes dentro da sociedade. Beleza, gente? Então, matamos, né, a questão número 4. Agora, das nossas questões discursivas, só falta o número 5, que a gente vai falar a partir de agora. E a questão 5, ela fala o seguinte pra gente. Explique a relação existente entre o processo de globalização e a disseminação de doenças, como foi apontado em uma de nossas aulas. Então, eu lembro que na última aula sobre o processo de globalização, a gente falou isso daí. E aí, quando a gente falou sobre o processo de globalização, eu lembro, né, que eu falei com vocês nas aulas que quando a gente vai falar de globalização, para muitos pensadores, esse processo começou lá com as grandes navegações, né, por volta lá do século XV. Né? E aí, quando há, né, o descobrimento da América em 1492 e o processo de colonização do Brasil, a gente vai observar que essa globalização, aos poucos, ela vai se intensificando, né? Muito menos como acontece hoje em dia, mas ela já existia naquele período ali. Né? Inicialmente, a gente sabe que um dos motivos da dizimação de indígenas na América como um todo, na América Latina como um todo, são doenças que até aquele momento ali, né, os índios nunca tinham tido contato. Logo, se eles nunca tinham tido contato com essas doenças, eles não tinham anticorpos, né, eles não tinham seus corpos preparados, né, biologicamente para resistirem a essas doenças. Então, houve, né, uma dizimação dos indígenas, né, dos nativos americanos, muito por conta dessas doenças. Logo, o que a gente vai entender? Que com o processo de globalização, há uma facilitação para a disseminação de doenças. Na época das grandes navegações, era a questão da gripe. Porém, tá, hoje em dia a gente está vivendo nessa pandemia por conta da Covid-19. Logo, o que a gente pode entender? Que o processo de globalização, da forma na qual ele está hoje, ele vai facilitar a disseminação, ele vai facilitar que doenças possam se disseminar com a maior facilidade, tá, para outras regiões do globo terrestre. É o exemplo que eu dei durante as aulas para vocês. A doença que a gente está vivendo hoje, ela é do interior da China, da cidade de Wuhan, na província de Hubei, perdão. Tá? E aí, repara, do interior da China ela conseguiu se espalhar para o mundo como um todo. Porque hoje, né, com a facilidade de você viajar, com a facilidade de você fazer compras de diversos países, isso possibilita uma rápida disseminação e um maior contágio de doenças pelo mundo como um todo. Então, a relação entre o processo de globalização e a disseminação de doenças, vocês tinham que pensar justamente essa ideia aqui. Beleza, galera? Então, olha só, mais uma questão que a gente conseguiu matar aqui rapidinho. E isso tudo a gente só precisava olhar, né, lá nas nossas aulas.
né? Esse teste com consulta, ele estava super tranquilo, era só assistir essas aulas que não tinha erro algum, né? Acabamos com as nossas questões discursivas, agora a gente vai ali para nossas questões objetivas, tá? E a gente vai começar a falar aqui da questão número 6, que é um quadrinho, né, tirinha acima, né, da Mafalda, e a tirinha fala o seguinte: tenho que fazer minha lição de casa, tenho que fazer uma entrega e eu tenho que ver meu programa de TV. Aí no segundo quadrinho vai lá e fala o seguinte: então acho que só dá tempo, né, de brincar de guerra nuclear, não é? Aí os outros dois vão lá e falam, e aí no terceiro quadrinho vem BUM! E aí a Mafalda sai, esta vida moderna exige brincadeiras cada vez mais curtas. A pergunta vai lá e fala o seguinte: a tirinha acima, escrita e desenhada pelo cartunista argentino Quino, que teve o ápice de suas produções entre 1964 e 1973, nos apresenta Mafalda, uma menina defensora da humanidade e da paz mundial, famosa por seu inconformismo em relação aos valores do tempo presente. Considerando a época em que foi elaborado, o conteúdo da tirinha nos remete a um período histórico de. A resposta correta aí seria a opção C: polarização política e ideológica, tá? Então o que você ia ver nessa questão aí? As datas que foram colocadas. Então ali eles colocam pra gente que a data é 1964 e 1973. O que você tinha que fazer? Né, lá, pegar lá na história e ver o que isso aconteceu na história da humanidade. O que a gente vai lembrar? Que entre 64 e 73, o mundo estava passando pela Guerra Fria, que é caracterizada por ter uma guerra, né, um período, né, de polarização política e ideológica entre Estados Unidos, que era uma grande defensora do modelo capitalista, e da União Soviética, que era uma grande defensora do modelo socialista. Então esses dois, né, grandes países, né, da história da humanidade, nessas grandes nações da história da humanidade, eles vão ter, né, essas características no período que a gente conhece como a Guerra Fria, tá? Então essa questãozinha aí, super tranquila também, gente, não tinha erro algum, tá? Beleza, passamos da 6, agora a gente vai para a questão de número 7. E aí número 7 ela vai falar o seguinte: leia o texto aqui. Como argumentaram, quase não sai, com muita propriedade diversos críticos da tradição sociológica, as nações e os estados nacionais não interagem simplesmente entre si. Sob as condições modernas, eles formam ou tendem a formar um mundo, isto é, um contexto global com seus próprios processos e mecanismos de integração. A forma nacional de integração, dessa forma, desenvolve-se e funciona em conexão íntima e num conflito mais ou menos acentuado com a forma global. Para aprender a sua relevância em relação à análise do nacionalismo, é necessário ter em mente que a globalização, de modo algum, é sinônimo de homogeneização. Pelo contrário, ela deve ser entendida como uma nova estrutura de diferenciação. De acordo com o texto, é correto afirmar que a resposta correta dessa aí vai ser D. Em virtude da presença dos estados nacionais, a tendência de homogeneização própria à globalização deve ser relativizada, pois, muitas vezes, ao invés de uma homogeneização, ela acaba por promover novas formas de diferenciação, tá? Então é mais ou menos aquilo, né, que a questão discursiva, né, de a globalização ser global, mas não globalizante fala, tá? Então ao invés de homogeneizar, como geralmente a gente costuma acreditar, a globalização também pode ser responsável por aumentar o processo de diferenciação entre as nações do globo terrestre. Beleza? Então, mais uma questão aqui que a gente consegue, né, acabar com ela e vamos prosseguindo, né, para o fim do nosso teste com consulta. Tá? Na 8 fala o seguinte: de acordo com o artigo 44 da Constituição
federal, o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados, com representantes do povo brasileiro, o Senado Federal, com representantes dos estados e do Distrito Federal, e o Tribunal de Contas da União, órgão que presta auxílio ao Congresso Nacional nas atividades de controle e fiscalização externa. Com base na Constituição Federal, é correto afirmar que, tá, a resposta correta aí vai ser a D. Cabe ao Congresso Nacional elaborar as leis e proceder à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades de administração direta e indireta. Essa questão aí a gente trabalhou lá na nossa aula sobre república, monarquia e anarquia, quando a gente falou de república e a gente deu algumas características sobre o modelo republicano, que ele é dividido em parlamento, essas coisas como um todo, tá? Então a gente trabalhou na nossa aula e, mais uma vez, né, a gente trabalhou também nessa aula da semana passada, que não constava, obviamente, no portfólio, mas que eu falei com vocês sobre a ideia da tripartição dos poderes. E aí eu dei uma analisada, né, um pouco mais densa, né, em relação a como que funciona os três poderes no país aqui no Brasil, beleza? Então, mais uma questão que a gente conseguiu finalizar aqui, e aí agora a gente vai para a questão número 9, para a nossa penúltima questão. Ela fala o seguinte, tem uma reportagem, e aí a reportagem vem lá e fala aqui: ditador proíbe carros pretos e quer que todos sejam brancos no Turcomenistão. Mudança para a cor favorita do presidente poderá custar até 11 mil euros por motorista. E aí vai lá e fala o seguinte: o presidente do Turcomenistão, né, esse nome que eu não sei falar, não adianta, deixou seus cidadãos confusos com uma nova regra difícil de entender. Ele proibiu os carros pretos na capital, forçando os motoristas a pintar seus veículos de branco, que é a sua cor favorita. E ainda por cima, a ordem veio sem aviso. Os automóveis simplesmente começaram a ser rebocados, e quando os seus donos apareciam para buscá-los nos depósitos da polícia, eram informados pelas autoridades que deveriam torná-los brancos. E aí a questão também fala: por mais estranha que esta notícia seja, não é incomum vermos medidas unilaterais em regimes ditatoriais, seja por interesse político ou mesmo caprichos pessoais. Montesquieu, um dos mais importantes filósofos do iluminismo, ressaltou em suas obras que a melhor forma de evitar que medidas autoritárias se mantenham é criar um sistema focado na divisão dos poderes, o qual deve contar com. Essa questão eu também falei na nossa aula de república, né, monarquia e anarquia, e eu também voltei a falar agora ali na nossa aula de tripartição dos poderes, gente. E a resposta correta é a B, um sistema de pesos e contrapesos, o qual evita a concentração de poder na mão de uma única instância, tá? Isso serve, como eu falei lá com vocês, da ideia, né, de uma monarquia constitucional também, de uma monarquia parlamentarista. Então a gente trabalhou isso nessas duas aulas, né? A gente falou bastante, se a gente parar para pensar, né, de toda essa questão, né, de tripartição de poderes que Montesquieu trabalha. Então, sem querer, né, a gente já começou a trabalhar lá na nossa aula, né, de monarquia, república e anarquia, e terminou falando agora na nossa aula de tripartição dos poderes, né, gente? Então, beleza, fechamos mais uma questão, e aí agora a gente vai para a nossa última questão para começar a encerrar a nossa aula aqui, tá? Na qual a gente vai ver aqui a 10, e a 10 fala o seguinte: não quero que a minha casa seja cercada de muros por todos os lados, nem que minhas janelas sejam tapadas. Quero que as culturas de todas as terras sejam sopradas para dentro de minha casa, o mais livremente possível. Mas recuso-me a ser desapossado da minha por qualquer outra, tá? Esse trecho aí é do Mahatma Gandhi, Relatório de Desenvolvimento Humano, e está no livro A Geografia Geral. Considerando as ideias pressupostas,
o texto, a resposta correta dessa aí vai ser a D. Indica o reconhecimento à diversidade cultural, além das necessidades de afirmação e de identidade, seja étnica, seja cultural, seja religiosa. Então, é uma crítica ao que a gente entende como um processo de globalização, que tem como grande objetivo toda aquela ideia de uma homogeneização da sociedade como um todo. Então, defende-se aí uma ideia de que a globalização tem que atender, né, às diversidades, né, pensar que existe uma heterogeneidade, né, cultural, étnica, e que não tem que ser um processo homogeneizador, no qual existe uma cultura que vai controlar todas as outras. Então é mais uma questão que vem como uma crítica a esse processo de globalização. Tudo bem, gente? Então aqui, né, a gente conseguiu fazer a correção, né, do nosso teste com consulta de sociologia, que pelo que a gente viu aqui estava bem tranquilo, assistiu às nossas aulas com afinco, com bastante atenção, você conseguia fazer esse teste com consulta com os pés nas costas, né? Bem tranquilo mesmo, não tem erro algum, tá? Então a gente vai encerrar nossa aula por aqui. Qualquer dúvida que vocês venham a ter em relação ao que a gente corrigiu aqui, né, só entrar em contato comigo, tá? Obviamente, a gente não tem as notas dos testes com consulta porque eu ainda estou corrigindo, tá? Então assim, esse teste com consulta estava bem tranquilinho, gente, não tinha mistério algum. Valeu, pessoal? Então a gente vai encerrar nossa aula por aqui e a gente se vê na semana que vem. Valeu, um abraço para todo mundo, se cuidem, tchau, tchau.